De um proprietário que esconde sua casa atrás de fardos de feno, a um que vive em um prédio meio arruinado e outro que recusou vender sua pequena casa por milhões de dólares, aqui estão hoje 10 proprietários de casas que se recusaram a se mudar a qualquer preço. Edith Macefield é uma mulher americana nascida em 1921 no estado de Oregon. Ela mora em sua pequena casa no bairro Ballard, em Seattle, desde 1950. Esta veterana da Segunda Guerra Mundial queria apenas uma coisa: viver tranquilamente em sua pequena e centenária casa até seus últimos dias. Só que em 2006, ela fez manchetes internacionais como uma figura de resistência popular. Resistência a quê? Vamos explicar. Na verdade, ela recusou uma oferta de $1 milhão para vender sua casa a construtores que queriam construir um shopping no local. A mulher idosa superou o barulho da construção ao redor de sua casinha, e ela resistiu às ofertas até 2008, no ano em que ela morreu, em sua querida casa, aos 86 anos de idade, de câncer pancreático. Enquanto isso, ela tinha feito amizade com o gerente de projetos de construção, Barry Morton, a quem ela deixou sua amada propriedade. Ela acabou por colocá-lo à venda, mas até agora a casa permanece como está, entre as construções de concreto. Foi assim que esta tenaz senhora se tornou um símbolo da preservação dos bairros em intensa modernização. Um símbolo que até a Disney usou em 2009, pendurando balões no telhado da casa de Macefield para promover o filme de sucesso Up, Altas Aventuras. A senhorita Liang é uma mulher chinesa que vive no distrito de Haizhu, na cidade de Guangzhou, no nordeste de Hong Kong. Ela sempre quis apenas uma coisa: viver uma vida tranquila e simples em seu pequeno bangalô de 40 metros quadrados. E sempre funcionou até 2010, quando seus 47 vizinhos foram despejados para dar lugar a uma enorme rodovia de 4 pistas na ponte Haijiuyong. Suas casas foram demolidas uma após a outra. Somente o pequeno apartamento da senhorita Ling permaneceu de pé porque esta mulher de vontade forte recusou todas as ofertas do governo de realocação e compensação em dinheiro para desistir da sua propriedade. Sua teimosia finalmente valeu a pena. Após uma batalha que durou mais de 10 anos, o governo abandonou seu plano de demolir a casa da senhorita Liang e finalmente construiu a rodovia ao seu redor. A pobre senhorita Liang conseguiu o que queria, mas agora ela vive sozinha, sem vizinhos. Ela também está constantemente sujeita ao ruído e à poluição do trânsito. E apesar disso, as fotos incomuns da sua casa prensadas entre as duas faixas da ponte se tornaram virais. E a história inspiradora desta mulher teimosa despertou muita emoção em todo mundo. E isso nos ensina que podemos superar tudo com coragem e tenacidade. Wang Fangguan é um homem chinês que sempre não quis mais do que viver tranquilamente na casa em que sua família ocupa desde 1949, na província de Guizhou, no sudoeste da China, mais especificamente na aldeia de Jiangdong, que literalmente significa caverna do meio, onde ele vive com mais de 20 famílias da etnia Miao em cavernas naturais. Na verdade, estes aldeões já construíram há várias décadas casas dentro de uma enorme caverna, do tamanho de um hangar de aviões. O governo, por sua vez, fez o melhor para relocalizá-los para casas modernas, mas eles não querem ir lá com o pretexto de que as casas em questão vazam durante chuvas fortes. O acesso ao povoado de Jiangdong é muito difícil. É preciso pegar uma estrada de terra precária que se agarra ao lado de uma montanha acima de um rio para chegar lá. Mas o Sr. Wang e seus vizinhos ainda se recusam a deixar suas casas incomuns. Especialmente porque, nos últimos anos, eles têm tido eletricidade de fios suspensos sobre as montanhas, o que lhes dá algum conforto. Eles também têm uma escola primária. E eles estão especialmente orgulhosos de serem os últimos habitantes das cavernas na China. Aqui está uma história surpreendente, diretamente do outro lado do canal. Seu principal protagonista é um fazendeiro em seus 60 anos chamado Robert Fiedler. Seu sonho era viver em um castelo a qualquer custo. E para realizar o seu sonho, ele acabará se colocando em uma situação inesperada. Começou com uma aplicação administrativa muito comum. Em 2002, Robert Fiedler apresentou um pedido de licença de construção, que foi recusado pelas autoridades, porque seu celeiro só podia ser utilizado para fins industriais. Ele então decidiu contornar as regras, iniciando a construção de seu castelo e escondendo o local de construção atrás de fardos de palha e uma lona. Durante 2 anos, ele construiu sua luxuosa propriedade de 4 quartos, completa com paredes, torres e canhões. E ele viveu lá, em segredo, com sua esposa e filho, por 4 anos antes que as autoridades tomassem conhecimento do escândalo. Longe de ser desencorajado, nosso escudeiro tentou enganar o sistema mais uma vez, solicitando um certificado de legalidade, aplicável se ninguém se opuser a uma propriedade recém-construída durante 4 anos após sua construção. Mas o jogo virou, e o juiz decidiu que Fiedler seria forçado
forçado a demolir a casa dentro de 12 meses. Sua construção sorrateira foi uma tentativa gritante de enganar o processo de planejamento. Robert Fiedler viveu seu sonho durante 4 anos, mas aprendeu da maneira difícil que ninguém está acima da lei. E aqui está outra história de proprietários chineses teimosos. Desta vez é um casal da cidade de Wenling, na província de Chengshan. Luo Belgen, 67 anos, e sua esposa, de 65, lutaram contra todas as probabilidades para deixar seu amado lar. Eles se viram vivendo em um edifício meio arruinado, no meio de uma estrada e travando uma batalha legal contra o governo chinês que durou vários anos. No entanto, todos os seus vizinhos concordaram em sair sem resistência. O casal de idosos, infelizmente, não conseguiu derrotar as autoridades, mas ainda assim conseguiu receber uma generosa compensação para finalmente deixar sua casa. O casal de 60 anos de idade pode agora finalmente esperar por uma aposentadoria decente e confortável em uma casa boa para se morar. Na cidade de Guangzhou, na província de Guangdong, no sul da China, 3 famílias unidas vivem juntas, que, como você vai ver, se preocupam muito com suas casas e sua vizinhança. Exceto que as autoridades haviam planejado destruir as casas para conectar a rede rodoviária da cidade a um túnel recém-inaugurado sobre o rio Pérola. Mas as 3 famílias se recusaram a dar lugar às escavadeiras. Assim, os planejadores, incapazes de construir a estrada através das casas, construíram ao seu redor. Eles foram capazes de manter as suas casas, mas se viram cercados por uma estrada. As fotos de suas casas são hilariantes e muito únicas. Alguns internautas se divertem dizendo que as autoridades deram a esses residentes uma visão de 360 graus da estrada. Austin Spriggs é um arquiteto. Ele trabalha com a sua filha em uma pequena casa instalada como um estúdio de arquitetura na Avenida Massachusetts, em Washington, Estados Unidos. Uma casa de 2 andares que ele comprou em 1980 e que ele gosta muito e com a qual não quer se separar. Mesmo quando os investidores lhe ofereceram, no início do boom imobiliário dos anos 2000, $2 milhões para vendê-la, ele não quis, e a casa nem valia $200 mil. E, no entanto, sua recusa é injustificada e incompreensível, especialmente porque a Avenida Massachusetts não era mais do que um pedaço de terra decrépito, reivindicado por pessoas sem teto e prostitutas. E o projeto realizado pelos empreendedores que queriam comprar sua casa visava não só modernizar este bairro semeado, mas também torná-lo seguro. E, acima de tudo, para fazer de Austin um homem muito rico. Mas ele não cedeu à tentação e resistiu em seu escritório 5 dias por semana, das 9 horas até as 17 horas. Mesmo quando começaram os trabalhos de construção em torno dela e a transformaram em uma ilha cercada por um enorme buraco no chão. Hoje a construção está concluída e a pequena casa de 2 andares ainda se encontra no meio das altas torres de concreto, mas ela não pertence mais ao Sr. Spriggs, que acabou vendendo-a em 2011 a uma empresa de Nova York por menos de $800 mil. Eu acho que a casa não importava tanto para ele, mas ele guardava rancor dos primeiros empresários que tentaram comprar dele. Esta casa se destaca nesta luxuosa área residencial. Ela está localizada na cidade de Suzhou, na província de Jiangsu, no leste da China. Pertence a um casal de idosos chineses, e eles decidiram terminar seus dias lá. Apesar das ofertas tentadoras de quem construiu esta subdivisão de vilas de luxo, os 2 idosos ainda se recusaram a deixar a casa muito modesta onde viveram seus melhores anos de juventude. De acordo com o site China News, os proprietários desta casa continuam a manter a sua vida normal, apesar da pressão diária do construtor, bem como dos edifícios de luxo próximos. Isso faz da sua casa uma casa de pregos, ou Jingzu em mandarim. Este é um fenômeno muito comum na China, já que muitos proprietários de casas recusam a compensação dos empreiteiros para se mudarem. O casal de idosos, um símbolo de resistência, nos ensina que o dinheiro nem sempre faz a felicidade. Em qualquer caso, não é mais do que uma casa cheia de belas lembranças. Zhang Meiju é uma senhora que vive uma vida tranquila em seu pequeno apartamento em Huiyan, na província chinesa de Shengshan. Ela é uma mulher que sempre evitou problemas, até que um dia, uma imobiliária lhe fez uma oferta para comprar o seu apartamento. Ela queria demolir todo o quarteirão onde seu apartamento estava localizado para dar lugar a uma construção de um novíssimo centro de negócios. Mas Zhang Meiju recusou-se a sair da sua casa, porque ela sentia que a compensação que lhe era oferecida não era proporcional à sua propriedade. E ela, que não gostava de estar em apuros, se encontrava em uma situação muito delicada. De fato, o construtor conseguiu comprar todas as casas no distrito. Assim, ele começou a demolir o grande edifício onde se encontra seu apartamento. Antes, ele tinha que parar tudo, porque
porque o último dono era muito inflexível. Embora ela viva agora em condições precárias, sem água corrente ou eletricidade em um edifício dilapidado, ela permanece impassível e pretende nunca desistir. E enquanto ela não receber a compensação financeira que está pedindo, ela não vai desistir. Esperamos que ela e a construtora acertem as contas. Esta foto, que tem estado em toda a internet, é a da Shi Yuji, uma mulher chinesa de 68 anos, que pela última vez, com o rosto cheio de tristeza e amargura, ficou em frente à sua casa antes da chegada dos tratores. Esta senhora não se via sem teto na idade da aposentadoria, especialmente porque ela tinha enfrentado vários empresários que a tentavam despejar de sua casa por vários anos, mas sem sucesso. Na verdade, a casa dela é uma casa pregada, ou seja, a última casa restante, o que impede a realização de um projeto de desenvolvimento imobiliário. Somente em 2010, Shi Yuji foi novamente incapaz de impedir os empreiteiros de salvar a sua casa. Dessa vez, foram os organizadores da Exposição Mundial de Xangai em 2010. A sexagenária não poderia fazer nada. Assim, sua casa na ponte Nanpu, em Xangai, foi destruída em 10 de abril de 2010, para dar lugar a um estacionamento para a exposição. Ela agora vive em uma residência para trabalhadores comunitários. Não faltou coragem para Shi Yuji na sua luta para preservar sua casa, mas ela estava enfrentando algo muito maior e mais poderoso do que ela mesma. A triste foto dela na frente da sua casa pouco antes de ser demolida viralizou na internet, e a sua história despertou simpatia entre os internautas. Esperamos que esta triste celebridade lhe permita reconstruir sua vida e encontrar um lar decente. Esses foram os 10 proprietários teimosos que se recusavam a se mudar a qualquer custo. Fala pra gente nos comentários qual te surpreendeu mais, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.